Olá, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos celebrando, neste domingo, dia 28, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como leitura desta solenidade, nos é proposto o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Celebramos neste domingo, então, a festa de São Pedro e São Paulo, considerados as duas colunas mestras, os dois pilares da nossa igreja. E é possível conhecê-los melhor nos evangelhos, no caso de Pedro, e no livro dos Atos dos Apóstolos, no caso de Paulo. Neles apreciamos seu grande impulso missionário, mas também as divergências, as discussões e seus modos diferentes de pensar e de agir. A pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos não é superficial. Na verdade, ela é essencial. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a questão, a grande pergunta de Jesus que continua ressoando em todos nós, seus seguidores, suas seguidoras. Dependendo da resposta que damos, isso terá implicações profundas em nossa existência. A centralidade do modo de ser e de agir em nossos compromissos, a ressonância de suas palavras em nossa vida, a situação com as suas grandes opções, a sensibilidade diante dos mais pobres e excluídos, a nova relação com o Pai. Em outras palavras, o encontro com a identidade de Jesus desvela a nossa verdadeira identidade e, por isso mesmo, o nosso modo de ser e de agir de cristãos. Segundo o Evangelho deste domingo, só reconhecendo a identidade de Jesus, estaremos capacitados para escutar o que ele tem a nos dizer. Por isso, quando Pedro declarou quem era de verdade aquele a quem tinham seguido, o Senhor mudou o seu nome. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só Jesus conhece bem quem somos e o que podemos realizar. O ser humano é um ser chamado. Chegamos a ser nós mesmos graças ao chamado, ao olhar a palavra de outro. E na palavra e no chamado que nos vem de Jesus, vamos percebendo que o mistério de Deus, totalmente outro e absolutamente íntimo, nos envolve e nos fundamenta. Não podemos definir Jesus com dogmas e doutrinas, mas também não podemos deixar de nos fazer a pergunta: quem é este homem Jesus de Nazaré? Toda tentativa de responder com fórmulas fechadas não solucionará o problema. A resposta deve ser vivencial e não teórica. Que dizes a tua vida de mim? Pergunta Jesus de Nazaré. Nossa vida enquanto seguidores é a que deve dizer quem é Jesus para nós. Do esforço dos primeiros cristãos por compreender a Jesus, devemos fazer nossas as perguntas que foram feitas e não as respostas que nos deram. Por mais informações que recebamos sobre ele, por mais normas morais e ritos que aprendamos e pratiquemos, se ninguém nos convida com a sua vida
a prolongar o estilo de vida de Jesus, tudo permanecerá superficial e em nada nos enriquece nem nos faz crescer. Se cremos que o importante é a resposta, que já está dada, todos permaneceremos em paz e acomodados, e isso é grave. Hoje sabemos que o importante é que continuemos nos fazendo a pergunta. A resposta nos paralisa, a pergunta nos mantém acesos e criativos, pois esta tem impacto no modo cristão de nós vivermos. Nossa fé cristã hoje é a mesma de Pedro e Paulo. Seguir Jesus Cristo em nossa maneira de viver, oferecer o Evangelho a todos. Assim se compreende que a igreja celebre Pedro e Paulo numa única festa. E por isso não devemos nos escandalizar se com frequência na igreja aflore o Simão ao invés de Pedro. As ânsias de triunfalismo, a busca de poder, os medos na hora da perseguição. Também não podemos nos escandalizar se com frequência aflore o Saulo ao invés de Paulo. Fechamento nas próprias ideias e convicções, desembocando na intolerância, no dogmatismo e na violência, inclusive física às vezes. Estes dois grandes personagens, Simão e Saulo, passaram por uma profunda transformação a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Foi um processo lento, artesanal, sendo lapidados pela graça de Deus, até redescobrirem uma nova identidade escondida debaixo das cinzas do autocentramento e da prepotência. Identidade que agora se expressa em novos nomes, Pedro e Paulo. Estes dois personagens nos fazem ter acesso à nossa condição humana. Somos barro, frágeis e inconstantes. Mas carregamos um tesouro que nos dignifica. Nas profundezas de nosso ser, há um Pedro e um Paulo escondidos, esperando uma oportunidade para se manifestar. Exteriormente, talvez tenhamos sido muito mais o Simão e o Saulo. Mas o que decide nossa vida é a nossa interioridade, morada do Pedro e do Paulo. É ali que a graça de Deus trabalha em nós, fazendo emergir junto a estes dois personagens o que é mais nobre e mais divino em nós. Deus, na sua eterna paciência, espera momentos especiais para dar o seu toque em nosso eu profundo e assim despertar o Pedro e Paulo que ainda dormem em nós. Deus confiou e colocou em nossas mãos a chave da vida. São Pedro é simbolizado pelas chaves. Ele não impõe, não obriga. Corre o risco de nos criar livres. Aqui está a nossa grandeza, enquanto seres humanos. Optar por uma vida aberta ou fechada. Ser nó ou desatar. Ligar ou desligar. Expandir ou retrair. Sempre há o perigo de construir dentro de nós um condomínio onde portas se fecham, chaves se perdem, segredos são esquecidos. E com isso mergulhamos na mais profunda solidão. A nossa própria interioridade é a rocha consistente e firme. Tu és Pedro, bem talhada e preciosa que cada um de nós tem para encontrar segurança e caminhar na vida superando os desafios e as inevitáveis resistências na vivência do seguimento de Jesus. Peçamos ao Senhor, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, que nos conceda a capacidade destes apóstolos, que não perderam a alegria de viver e o entusiasmo pelo Evangelho, que souberam reconhecer em Jesus o Messias, que traz o reino da justiça e da verdade. Um bom domingo.
Que Deus abençoe a todos.